Eu sou Rúbia Ferreira Bastos, a minha formação é em serviço social, eu sou assistente social, sou especialista em saúde pública e saúde do trabalhador e trabalho no Centro Estadual de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador do Estado do Espírito Santo. Trabalho nessa área há uns 20 anos e nossa web palestra hoje nós vamos falar sobre protocolos de notificação de acidente de trabalho fatal, grave e com crianças e adolescentes. Esse protocolo é uma das estratégias do Ministério da Saúde para efetivação da atenção integral à saúde do trabalhador. E para começar, a gente vai primeiro abordar o conceito de acidente de trabalho, para conceituar os tipos, a classificação dos tipos de acidente de trabalho. Vamos exemplificar situações e agravos que são considerados graves para fins de notificação e vamos falar sobre a importância e a necessidade da notificação dos acidentes de trabalho fatal, graves e com crianças e adolescentes. Bom, então, qual é o conceito de acidente de trabalho? Acidente de trabalho é o evento súbito ocorrido no exercício da atividade laboral, independentemente da situação empregatícia e previdenciária do trabalhador acidentado, e que acarreta dano à saúde, potencial ou imediato, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa, direta ou indiretamente, a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E nós temos, então, uma classificação dos tipos de acidente de trabalho. O primeiro tipo que nós vamos ver é o acidente de trabalho típico, que é aquele acidente que ocorre no exercício da atividade. Então, por exemplo, um trabalhador da construção civil que sofra um acidente, por exemplo, se ele estiver num andaime, caiu do andaime, isso é considerado um acidente típico. Ou então eu estou no meu ambiente de trabalho, eu escorrego e caio, eu levo um choque elétrico, isso é considerado acidente de trabalho típico. Temos também o acidente de trabalho, o acidente de trajeto ou percurso, que é o acidente de trabalho que ocorre no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. É importante que, para caracterizar o acidente de trajeto, que não haja nenhum desvio da casa para o trabalho, nem do trabalho para casa. Por exemplo, eu não posso parar em algum lugar e nem desviar a minha rota para ser considerado acidente de trajeto. E também leva-se em consideração a distância que eu fiz entre o meu trabalho e a minha casa e vice-versa. Para fins, equipara-se também acidente de trabalho a doença ocupacional, porque ela também é caracterizada como um acidente de trabalho. E aí a doença ocupacional, ela é dividida, só para fins didáticos, em doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício da atividade comum a determinadas atividades. Por exemplo, nós podemos citar as pneumoconioses, que elas afetam a trabalhadores que trabalham, por exemplo, exposto ao pó de sílica, que aí a gente tem a silicose, ou exposto a amianto, ao pó de amianto, que pode ter uma asbestose. Então, a doença profissional, ela é característica de determinadas atividades. E temos também a doença do trabalho, que é uma doença relacionada, produzida ou desencadeada com as condições em que o trabalho é realizado. Então, por exemplo, se um trabalhador desempenha as atividades laborais dele num local em que tenha muito ruído, ele pode ter, por exemplo, uma perda auditiva induzida por ruído. Então, a doença do trabalho, ela é comum a diversas atividades, depende muito da forma como o trabalho está organizado. E para o SUS, nós consideramos trabalhadores, para o SUS, todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio ou de seus dependentes, qualquer que seja a sua forma de inserção no mercado de trabalho. Ele pode ter carteira assinada, não ter, ser estatutário, ser contratado,
ser autônomo, qualquer vínculo, desde que ele exerça alguma atividade para sustento próprio ou de seus dependentes, independente do setor da economia, seja formal, informal. Então, para o SUS, todos somos trabalhadores, independente do meu vínculo empregatício e independente do setor da economia em que ele está vinculado. Em relação aos acidentes, todos os acidentes de todos os trabalhadores devem ser notificados. E por que então que é importante a notificação dos agravos relacionados ao trabalho? Primeiro, porque a informação é um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade, do planejamento e gestão. Então, se eu conheço, se eu tenho uma análise do perfil de mortalidade e morbidade, se eu sei, então, de que adoece e de que morre os trabalhadores, eu vou poder o quê? Ter uma tomada de decisão, eu vou poder planejar e fazer a minha gestão de acordo com os adoecimentos e morte. Então, é muito importante saber de que morre e adoece a classe trabalhadora brasileira. Os acidentes e doenças relacionados ao trabalho são evitáveis e passíveis de prevenção, porque em alguns casos são considerados inclusive como crime e a empresa ou algum empregado responsável pela observação das normas de segurança, algum responsável da empresa, pode ser punível. E também, por que é importante notificar? Porque a nossa realidade é que os acidentes são subregistrados. Nós vamos ver adiante como que é a diferença nos vários sistemas de informação, como que há diferenças de notificação de acidente de trabalho nos diversos sistemas. Eles são subregistrados e sua real magnitude não é bem conhecida. Por isso que é importante registrarmos todo acidente de trabalho. Notificação compulsória dos agravos. E quais agravos, então, que devem ser notificados? Nós temos duas portarias, inclusive são portarias atuais, de 2016, que têm a relação dos agravos que que são de notificação compulsória. Um é o acidente de trabalho com exposição a material biológico, intoxicação exógena, ou seja, substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados, o câncer relacionado ao trabalho, as dermatoses ocupacionais, as lesões por esforços repetitivos, que são as LER, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as LER-DORT, a perda auditiva induzida por ruído, que é a PAIR, as pneumoconioses relacionadas ao trabalho, como eu falei anteriormente, relacionada à silicose, à asbestose, os transtornos mentais relacionados ao trabalho e os outros acidentes que são de notificação compulsória e que é objeto da nossa web palestra de hoje, que é o acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes. Então, qual a definição, então, de acidente de trabalho fatal? Acidente de trabalho fatal é aquele que leva a óbito imediatamente após sua ocorrência ou que venha a ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do acidente. E o que é acidente de trabalho grave? Acidente de trabalho grave é aquele que acarreta mutilação física ou funcional e o que leva à lesão cuja natureza implique em comprometimento extremamente sério, preocupante, que pode ter consequências nefastas ou fatais. E o que é, então, considerado acidente de trabalho grave? Então, nós temos uma série de situações que, se ocorrer com o trabalhador, é caracterizado como acidente de trabalho grave. O que, por exemplo? Necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar. Então, o trabalhador sofreu um acidente e precisou ficar internado. É considerado, então, um acidente de trabalho grave. Esse acidente, então, provocou uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
Então, o trabalhador ficou incapaz para o trabalho por mais de 30 dias. Também é considerado assim trabalho grave. Uma incapacidade permanente para o trabalho. Uma perda ou debilidade permanente de membro, sentido ou função. Uma deformidade permanente, também é considerada assim trabalho grave. Uma aceleração de parto ou aborto, também é considerado um acidente de trabalho grave. Essa aceleração de parto ou aborto é porque há algumas substâncias que podem ocorrer a aceleração do parto ou aborto. Inclusive, nós temos um caso que nós atendemos lá no centro de referência, em que nós fizemos toda a investigação e foi comprovada. Era uma trabalhadora que trabalhava numa fábrica de calçados e a cola em que era utilizada para colar os sapatos estava provocando um aborto. Ela perdeu vários bebês. Inclusive, foi feito, a médica que a atendeu fez toda a investigação genética, e aí, negada todas as possibilidades de ser um problema genético, foi visto então que era essa substância em que ela estava utilizando no trabalho. As fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou queimaduras graves também é considerado assim trabalho grave. Desmaio, provocado por asfixia, choque elétrico ou outra causa externa, também é sem trabalho grave. E qualquer outra lesão, levando a hipotermia, doença induzida pelo calor ou inconsciência, requerendo ressuscitação ou requerendo hospitalização por mais de 24 horas. O importante, que tem que ficar claro, é que é necessária a existência de pelo menos um dos critérios definidos no protocolo. Então, de todas aquelas situações que nós falamos, é necessário pelo menos um dos critérios. Então, foi identificado um desses critérios, já é considerado acidente de trabalho grave. Nós temos também o acidente de trabalho com crianças e adolescentes. A Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que criança é aquela pessoa com idade entre 0 e 12 anos incompletos, e adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos. Acidente de trabalho com criança e adolescente é aquele que acomete trabalhadores com menos de 18 anos de idade na data de sua ocorrência. O importante frisar é que todos os acidentes de trabalho com crianças e adolescentes devem ser registrados, independentemente da gravidade. Mesmo que ele não seja grave, ele deve ser registrado no SINAM, que nós vamos ver daqui a pouco do que se trata. Importante também frisar, até mesmo para evitar que a gente deixe de registrar algum acidente, nós temos que considerar até os casos em que existam evidências sugestivas de acidente de trabalho, mesmo que haja dúvidas. Isso num caso de criança e adolescente. Como assim? Vamos supor que a gente receba um trabalhador, tenha notícia de um trabalhador que foi encontrado inconsciente ao lado da sua moto e estava num horário que poderia ser um horário de trabalho e sua moto, por exemplo, tinha um baú. Então pode ser que seja sugestivo de um acidente de trabalho. Pode ser, ou então a gente atende a uma vítima que tem em seu corpo ou em suas próprias vestes algum resquício de tinta, de cimento. Então pode ser assim, eu não tenho certeza que é acidente de trabalho, mas eu tenho todos os sinais que permitem supor que a vítima estava trabalhando na ocasião em que sofreu o acidente. E aí esse protocolo, então, nos casos de acidente de trabalho com criança e adolescente, prima, então, pelos falsos positivos do que deixar de registrar algum caso que possa ser sugestivo de acidente de trabalho. Critérios para inclusão. Então, quais são as pessoas, o que eu incluo, então, na comunicação do meu acidente de trabalho grave, fatal e com criança e adolescente? Trabalhadores assalariados, independente da forma de remuneração, com ou sem carteira assinada,
funcionário público estatutário, militares nos 3 níveis de governo, outros tipos de empregado na produção de bens e serviços, trabalhadores da produção de bens e serviços por conta própria, os autônomos, empregadores que exercem atividades ligadas à produção de bens e serviços, trabalhadores domésticos com e sem carteira assinada. Isso é importante a gente destacar. Com ou sem carteira assinada, todos têm que ter os acidentes registrados. Trabalhadores não remunerados que atuem em ajuda familiar, na produção de bens primários, por conta própria ou como empregador, ajuda às instituições religiosas ou cooperativadas, como aprendizes ou como estagiários. Trabalhadores na produção para consumo próprio ou construção para uso de sua família ou de terceiros em regime de mutirão. Trabalhadores rurais ou garimpeiros ligados à economia de subsistência. Esses critérios de inclusão é exatamente para deixar claro que todo trabalhador ele tem que ter o seu acidente de trabalho registrado. Também tem pessoas que trabalham em residência, em atividade destinada a fins econômicos, com ou sem percepção de rendimento. Às vezes a pessoa trabalha em casa e contrata para fazer bolo para festa, salgados, aí contrata uma pessoa para ajudar, ela também é uma trabalhadora, tem que ter o seu acidente registrado. Pessoas que estão em viagem a trabalho à disposição dos empregadores em situação de plantão de urgência. Então, pessoas que estão a viagem a trabalho também é considerado acidente de trabalho. Presidiários com atividade remunerada. Quaisquer outras formas de trabalho definida pelo acidentado no caso de declaração de acidente de trabalho em situações de ocupação não descritas anteriormente. Então, a gente pode perceber que os critérios de inclusão desse protocolo é para atender a todo trabalhador, independente do vínculo, independente de que situação, de que situação que ele está no mercado de trabalho, tem que ter, desde que ele exerça uma atividade para sustento próprio ou de seus dependentes, ele tem que ter registrado o seu acidente de trabalho. Os únicos acidentes que não devem ser registrados são os acidentes domésticos, que são feitos por pessoas da nossa família, não pelo trabalhador doméstico, mas as atividades domésticas realizadas por integrantes da família, ou moradores da residência no preparo de alimentos, na limpeza da casa, cuidado com as roupas, com os familiares ou outras atividades assemelhadas. Estou falando das atividades diárias que nós fazemos nas residências. Isso não é considerado acidente de trabalho. Agora, o empregado doméstico, sim, no exercício da atividade dele, se sofrer algum acidente, deve ser registrado. E aí nós temos, então, esse quadro, que é um fluxograma, ele nos ajuda a identificar se esse acidente de trabalho ele deve ou não ser registrado. Então, eu atendo uma vítima que sofreu um acidente. E aí, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: o paciente estava trabalhando? Sim, sim, ele estava trabalhando. A lesão é grave ou fatal? Sim, a lesão é grave ou fatal. Então, o que eu faço? Eu vou notificar e, posteriormente, identificar esse acidente. Porque esse protocolo também, ele prevê a investigação de acidente de trabalho fatal e todos os acidentes de trabalho com criança e adolescente. Aí é feita através de uma parceria interinstitucional para investigar esses acidentes. Mas a obrigatoriedade de notificar, se foi grave ou fatal, eu notifico. Um outro caso também, chegou uma outra vítima que sofreu um acidente. Ele estava trabalhando? Ah, não sei, não tenho certeza. Mas há indícios de que ele estava trabalhando? Ah, eu acho que aí pode ser que haja, porque ele estava ao lado da moto, que tinha um baú no bagageiro, era um horário um horário comercial. Sim, então há indícios. A lesão é grave ou fatal? Sim, a lesão é grave ou fatal, de acordo com o protocolo. Se a lesão for grave ou fatal, eu investigo. Se a lesão não for grave ou fatal, eu não vou notificar,
Mas se o paciente for menor de 18 anos, eu vou notificar. Entenderam por quê? Porque toda criança e adolescente tem que ter o seu acidente notificado, independente da gravidade. E aí chega então, eu vou atender então um outro trabalhador. O trabalhador estava trabalhando? Sim, ele estava. Não, ele não estava trabalhando. Mas ele estava indo ou vindo do trabalho? Sim, ele estava indo para o trabalho. Então, eu vou notificar o acidente de trabalho. Uma outra situação também que esse fluxograma ajuda a saber se é caso de notificação ou não. O paciente estava trabalhando? Não, não estava. Mas ele estava indo para o trabalho? Estava indo para o trabalho. A lesão é grave ou fatal? É, a lesão é grave ou fatal. Ele é menor. Não, a lesão não é grave e fatal, mas ele é menor de 18 anos? É menor. Se ele for menor de 18 anos, vai ser registrado. Porque, como eu disse anteriormente, acidente com criança e adolescente é notificado independentemente da situação do acidente, mesmo ele não sendo grave ou fatal. E uma outra questão, então, que não vai ser notificada é o paciente estava indo, não estava trabalhando e nem estava indo ou vindo do trabalho, então eu não notifico. Esse fluxograma, ele ajuda a gente a identificar os casos em que os acidentes serão notificados. E aí, então, nós temos, então, orientações, então, para preenchimento da ficha de acidente de trabalho grave. Aonde, então, que eu notifico os acidentes de trabalho? Onde notificar? Bom, nós vamos falar agora sobre dois sistemas de informação. Um sistema de informação, que é a comunicação de acidente de trabalho, e um outro sistema, que é o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Quais são, então, as características, o que difere os dois sistemas? O que difere o sistema da CAT e o SINAM, que são dois instrumentos de notificação de acidente de trabalho, porém têm algumas diferenças. A comunicação de acidente do trabalho, ele é um formulário da Previdência Social, então o órgão responsável pelas CATs é é a Previdência Social. O SINAM é do Ministério da Saúde. São dois formulários diferentes. O público-alvo da CAT, que diferencia do SINAM, porque o SINAM, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória, nós vamos registrar todos os acidentes de trabalho de todos os trabalhadores, independente da situação empregatícia, independente de que ramo da economia ele trabalha. Já na CAT, na comunicação de acidente de trabalho, apenas os trabalhadores seletistas é que terão as suas CATs registradas na Previdência Social. Aí sim há uma diferença. A CAT ela não inclui autônomos, nem pessoas que trabalham no mercado informal e nem os estatutários. Na verdade, os estatutários também possuem um sistema de comunicação de acidente de trabalho, mas é diferente da CAT, que vai para a Previdência Social e que é para trabalhadores seletistas. Percebem, então, a diferença que nós temos entre a CAT, que é exclusivo para trabalhador seletista, e para o SINAM, que são todos os trabalhadores, independente do regime empregatício. E o que notifica? A CAT, nós notificamos todos os acidentes e doenças ocupacionais, todos. No SINAM, nós vamos notificar aqueles agravos que eu falei anteriormente, que são os agravos e doenças ocupacionais relacionados nas portarias do SINAM, a 204 e a 205 de 2006. O instrumento de notificação, então, da CAT é a própria CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, e a notificação dos acidentes de trabalho no SINAM, cada um agravo ele tem uma ficha específica. Para cada agravo há uma ficha específica. E quais são, então, as consequências da notificação de um acidente de trabalho na Previdência Social
e uma notificação de acidente de trabalho no SINAM. A notificação de acidente de trabalho na Previdência, ela nos possibilita uma análise epidemiológica. Os acidentes notificados no SINAM também nos permite uma análise epidemiológica. A notificação na Previdência é um direito do trabalhador e um dever da empresa. Por que um direito do trabalhador? Porque a CAT, ela dá direito ao trabalhador de receber alguns benefícios previdenciários. Então, a CAT, ela é um instrumento, direito desse trabalhador e dever da empresa, de ter o acidente registrado para, se for o caso, se afastar, receber um benefício enquanto ele faz o tratamento. E também ele tem, se ele voltar a trabalhar, um ano de estabilidade, enquanto se ele for para a Previdência Social em benefício comum, ele não teria esse um ano de estabilidade. Já no SINAM não há nenhum direito pecuniário, ou seja, ele não vai receber nenhum benefício, mas ele é tão importante quanto porque ele vai ajudar no direcionamento de políticas públicas, porque se eu sei de que adoece, de que morre a classe trabalhadora, é muito mais fácil de eu estar propondo ações, modificações, inspeções em ambientes de trabalho, propor mudança em legislações. Então, por isso é que é muito importante ter esse acidente de trabalho registrado. Então, os direitos desse trabalhador ao emitir essa CAT é estabilidade no emprego após um ano de alta do INSS, depósito do fundo de garantia, que não teria se eles tivessem doença comum. E também aqui na CAT também tem um direcionamento de políticas. O prazo de notificação para a CAT é do primeiro dia útil e nos agravos do SINAM de notificação compulsória, 24 horas para alguns agravos. Depois nós vamos ver um slide em que mostra que o mesmo acidente, às vezes, ele é só registrado na Previdência, não é registrado, por exemplo, no SINAM. A gente vai ver isso, que é uma realidade aqui no Brasil e no nosso estado. Que é aqui, ó, dados de óbito por acidente de trabalho no Espírito Santo. Então, aqui nós temos 3 sistemas de informação, que é o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, os dados da CAT, que é da Previdência Social, e os dados no SINAM. Se a gente for observar esse gráfico, a gente percebe que há uma diferença grande entre os acidentes de trabalho, e esse aqui nós vamos falar em óbitos, registrado em cada um desses sistemas, que eles não batem, porque no SIM, por exemplo, no ano de 2015, nós tivemos 69 óbitos aqui no estado. Na Previdência Social, nós tivemos 94. Esses dados são possíveis através das CATs, Comunicação de Acidente de Trabalho. E quantos casos nós tivemos registrados no SINAM? 16. Então, conseguem perceber como há uma subnotificação? Se eu tenho 94 casos de acidente de trabalho com óbito registrado no INSS, como eu só tenho 16 no SINAM? Então, como a gente percebe como que há essa subnotificação, como que a gente tem que trabalhar na divulgação dos acidentes de trabalho para que haja, então, uma notificação mais real, porque a gente não tem. Nós fizemos um trabalho no município de Serra, por exemplo, de investigar quantos acidentes de trabalho nós tivemos lá. Teve um ano que não teve nenhum. E a gente sabe que o município de Serra tem muitas indústrias, então como não ter nenhum acidente de trabalho registrado no SINAM? E nós estamos falando isso, não é que nós queremos que os trabalhadores se acidentem, não, a gente só quer dar visibilidade ao que existe e que ainda é subnotificado. E aqui é a ficha de investigação de acidente de trabalho grave, porque aqui entra o trabalho grave e o acidente fatal. E aqui nós vamos... Essa ficha de investigação ela é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ter algumas informações dos ramos que mais as pessoas estão adoecendo, quais são os ramos de atividade, em quais funções que está adoecendo, que está fazendo com que esse trabalhador adoeça ou morra.
Porque a partir da análise dessas fichas vai ser possível desenhar o perfil dos acidentados e de acidentes, até mesmo no território em que a gente trabalha. Saber de que mais adoece no nosso próprio território. Então, essa ficha de investigação de acidente de trabalho grave, ela tem alguns itens aqui são obrigatórios. A ficha não vai ser notificada, ela não vai passar se não tiver alguns campos preenchidos. Mas o importante a gente falar que quanto mais informação tiver, melhor é para a gente fazer essa análise, para traçar esse perfil. Então, aqui nós vamos ter dados do trabalhador, nós vamos ter do município, nós vamos ter a situação no mercado de trabalho dele, quanto tempo tem que ele trabalha. Os dados da empresa é muito importante saber qual é o ramo, porque a partir daqui, dessa informação, é que nós podemos conhecer qual é o ramo que adoece mais, que está acontecendo mais mortes, os dados do acidente. Essa ficha de informação é bem parecida também com a comunicação de acidente de trabalho. E aí tem os dados do atendimento médico, o CID-10, o CID do acidente também é importante. Então, são alguns casos. Aqui tem as informações que a gente coloca sucintamente, né? Do acidente, como é que aconteceu. Nós temos, vamos deixar aqui então, dois e-mails. Um e-mail, o site da saúde, o ES, que lá nós temos uma página e lá tem falando sobre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e o e-mail do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o rst@saude.es.gov.br. Obrigada, e a gente podemos passar para as questões, né?